E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Prof. Max, esse aqui é o Oficina da História e hoje eu tô assim, ó, paramentado, porque é época de quarentena. E eu vim aqui para falar de um assunto para vocês muito clássico em muitas provas, é a peste negra. A peste negra foi uma das maiores epidemias da história da humanidade, com um trágico saldo de mais de 80 milhões de mortos. Isso correspondia a 30, 40, 50, até 80% da população de algumas localidades europeias. A peste negra compõe os episódios da chamada Crise do século XIV. Te lembra? Se por um acaso aparecer na tua prova a expressão Crise do século XIV, tu escreve no cantinho da folha 3 palavrinhas: fome, peste e guerra. E esse conjunto de fenômenos marcam a transição da Idade Média para a Idade Moderna, para a Idade da Renascença. E é o homem renascentista, com uma visão mais antropocêntrica, com uma visão mais humana, ele olha para o medievo com um certo preconceito. E é por isso que ele vai chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Sabemos então que a peste compõe a crise do século XIV e ela está encontrando um outro fenômeno europeu, o renascimento comercial e urbano. O período onde as cidades europeias crescem de maneira absurdamente vertiginosa e sem planejamento algum, em virtude da reabertura do comércio entre Oriente e Ocidente. As pessoas que não tinham terra no mundo feudal migram para a cidade, atraídas pela riqueza que o comércio poderia proporcionar dentro dos burgos. Lembrando que a pessoa que passa a viver e produzir nos burgos vai ser chamada então de burguesia. Essas cidades crescem sem planejamento algum e se transformam em verdadeiros esgotos a céu aberto. E lembrando que no mundo medieval os hábitos de higiene eram completamente precários. A peste, ela é originária do Oriente, ela é da China e da Ásia Central e ela chega na Europa através das rotas comerciais, sejam as rotas terrestres, como a famosa Rota da Seda, e também pelas rotas marítimas. As pessoas então, cheias de pulgas, os porões infestados de ratos, vão encontrar uma Europa completamente tomada pela sujeira, um ambiente propício para a proliferação de uma série de doenças. Por muito tempo se achou que o agente transmissor da doença eram os ratos negros e já se sabe que o agente transmissor era a pulguinha dentro desses ratos. Então esses ratos entram numa Europa completamente suja, completamente insalubre, e vão encontrar um ambiente propício. As pulgas então infestam as pessoas que também não tinham hábitos de higiene algum e acabam ficando contaminadas pela doença, também conhecida tecnicamente como peste bubônica, porque onde essa pulguinha mordia, ela causava uns bulbões, umas manchas pretas, e ali então ficava aquela ferida aberta naquele ambiente completamente sujo, o que acabava por acelerar então a morte. E sabe qual era a única maneira de tu evitar a peste negra? Era não pegando a peste negra. E me acredita, sabe qual foi a maneira que se encontrou na Europa daquela época, do século XIV, 1347, de evitar a doença? É justamente o isolamento, é justamente a quarentena. E foi assim que gradativamente a peste começou a diminuir. E ainda assim deixou um trágico rastro, como eu disse antes, de 70, alguns números mais pessimistas chegam a quase 100, 150 milhões de mortos. Beleza? Então fica ligado, amanhã eu vou estar aqui falando de novo com você sobre outra epidemia, a terrível gripe espanhola que matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Perfeito? Então retoma comigo: peste negra, crise do século XIV, encontra conjunto com o renascimento comercial e urbano, ela é oriental, ela chegou na Europa através das rotas de comércio terrestre e marítimas. Lembra que o agente transmissor não é o rato, é a pulguinha do rato. E para sair da crise, além da quarentena, se adota medidas de saneamento e gradativamente a doença vai ser erradicada. Valeu, pessoal! Até uma próxima. Um abraço.